tanto hoje aqui do trabalho escravo já, e o combate que nós temos que fazer, e que não quero saber se é terceirizado ou não é terceirizado, tem que cumprir a CLT e tem que pagar todos os direitos dos trabalhadores. Nós vamos ver que essa questão está resolvida em grande parte, né? E as redes sociais me mandaram aqui algumas comunicações, senador Mozarildo, que para que a gente lembrasse que hoje, 18 de julho, é o dia do aniversário do nascimento do maior líder, eu diria, deste século, pelo menos, em matéria de combate à escravidão, que é Nelson Mandela, que perdemos ele recentemente. 18 de julho de 2014, está aqui nas redes sociais, e eles destacam uma frase, principalmente dele, que diz o seguinte: ninguém nasce odiando outra pessoa por causa da cor da pele, origem ou religião dela. Então, eu me somo aqui, eu sei que é a visão dos senhores também, a essa homenagem do dia que nasceu, o que eu dizia há pouco tempo, o maior líder da humanidade em matéria de direitos humanos vivo, e que morreu recentemente e entrou para aquilo que eu chamaria não os heróis da pátria, os heróis do mundo, se somando a Gandhi, Martin Luther King, eu botaria Zumbi e tantos outros. Feito a homenagem a Nelson Mandela, senhor presidente Rubem Figueiredo e Mozarildo, eu vou tratar do tema que Vossas Excelências também sinalizaram, que é a questão do voto facultativo. Eu tenho uma PEC também da questão da candidatura independente, autônoma, mas não é esse o tema que eu vou tratar hoje. Mas venho a essa tribuna antes do encerramento dos trabalhos de forma oficial, porque entraremos num recesso chamado recesso branco, devido ao processo eleitoral, e teremos votação provavelmente só agora, nos dias 5, 6 e 7, se não me engano, de agosto, depois mais uma votação em setembro, e depois teremos o processo eleitoral. Mas, senhor presidente, quero tratar ainda hoje de um tema que considero de suma relevância para o país: o voto facultativo. O voto no Brasil sempre foi obrigatório, desde a sua instituição pela Constituição outorgada de 1824. A obrigatoriedade do voto foi confirmada posteriormente pelo Código Eleitoral de 1932 e pela Constituição de 1934. A Constituição atual consagra a obrigatoriedade do alistamento eleitoral e do voto para maiores de 18 anos e torna facultativo o voto para os analfabetos e para aqueles nas faixas etárias entre 16 e 18 anos e acima de 70 anos de idade. Mas essa já não é mais uma situação pacífica no mundo político e entre todos nós. E por isso mesmo mudanças talvez sejam necessárias na lei. O assunto foi trazado às ruas pelos manifestantes de junho de 2013. Refiro-me, é claro, aos legítimos e, com isso, ganhou de novo espaço na agenda nacional as mobilizações feitas no Brasil nos meses de junho e julho do ano em curso. Do ano passado. Pesquisa realizada desde 2010 mostram que vem aumentando a parcela da população que deseja que o voto não seja mais obrigatório. Levantamento do Datafolha de maio de 2010 mostrou que 48% do eleitorado brasileiro não querem mais o voto obrigatório. Outros 48% dizem que ainda são a favor. Pesquisa anterior, realizada em dezembro de 2008, pelo mesmo Datafolha, registrará um recorde de 53% de eleitores favoráveis ao voto obrigatório contra 43% contrários a ele. Em dezembro de 2012, a Data Senado e a Agência Senado realizaram enquete no site do Senado
para saber a opinião dos internautas sobre uma das 23 proposições que tramitam no Congresso para instituir o voto facultativo a partir dos 16 anos, a PEC 55 de 2012. Vamos aos resultados. Dos 2.542 internautas que participaram da votação, 85% foram favoráveis à mudança na Constituição. O Instituto Paraná Pesquisa ouviu 2.502 eleitores em 169 municípios em setembro de 2013. Apurou que 74% preferem o voto facultativo. Outros dados relevantes apurados nessa pesquisa é que 66% disseram que compareciam para votar caso o voto fosse facultativo, contra 33%. Como se vê, senhoras e senhores, a população brasileira vem se convencendo ao longo do tempo de que o voto facultativo é melhor que o voto obrigatório. Começamos a perceber, senhor presidente, que a grande maioria dos países do mundo já se entendeu. A ampla maioria dos países do mundo, o voto não é obrigatório. E nem por isso a democracia perdeu força. E nem por isso presidentes importantes do mundo foram eleitos pelo sistema do voto facultativo. De acordo com os dados da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, que lá foi feita a pesquisa, dos 236 lugares do mundo onde há eleições, vejam bem, apenas 24. Em 236 países onde a democracia é exercida plenamente, nos 236 lugares do mundo onde há eleições e apenas 24 é o voto obrigatório. Desses 24, apenas 4, Áustria, Bélgica, Chile e Singapura, estão incluídos entre os chamados países desenvolvidos. Ou seja, mais de 90% dos países desenvolvidos são totalmente favoráveis e adotam o voto facultativo, de acordo com o critério do Índice de Desenvolvimento Humano. Os argumentos a favor do voto facultativo são muitos. O primeiro deles é que o voto é um direito do cidadão e não um dever. É o exercício pleno da cidadania e compete aos políticos, aos partidos, à sociedade organizada a ter argumentos que conclame o cidadão a ir votar. A verdadeira democracia somente se constrói a partir do desejo sincero da participação do cidadão, como ensina Alex de Tocqueville em seu clássico Democracia na América e no Mundo. Desse modo, o processo eleitoral se tornará mais qualificado. Só votarão os eleitores que estiverem conscientes de sua escolha, de acordo com o professor emérito de Ciência Política da Universidade de Brasília, professor Davi Fleischer. Para o professor, palavras do professor, hoje em dia, o cidadão que vai às urnas acaba votando em pessoas cujas propostas nem conhece, só porque ele é obrigado a ir lá. E tanto faz ele ir lá e votar em Pedro, Paulo ou João, abstenção ou anular o voto. E não porque pensou no voto que vai lá. Por que está indo e por que está votando nesse, naquele partido, enfim, nesse ou naquele cidadão. O ministro Marco Aurélio, que deixou recentemente a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, disse ao deixar a corte, aquela corte, que é a hora de avançarmos e pensarmos seriamente no voto facultativo, deixando de tratar os cidadãos brasileiros como tutelados. O voto facultativo também mudará o comportamento da classe política, estimulando-a a ter um desempenho à altura para que o eleitor se sinta motivado a ir lá votar. Além disso, a busca de votos seria diferente.
o esforço dos candidatos se daria no atacado e não no varejo, reduzindo-se a chance da compra do voto ou do voto do cabresto. Que não teria mais isso. Não teria mais isso. Por último, é importante ressaltar que a participação de todos é um mito. A abstenção na eleição de governador tem se mantido entre 16,7% e 21,5% nas eleições entre 98 e 2010. Para presidente da República, a abstenção variou nos mesmos percentuais. Nas eleições presidenciais em segundo turno, a abstenção foi maior ainda. Variou entre 17,8% a 23,2% para governador e oscilou entre 19% e 21,5% para presidente. Ou seja, em torno de 80%, embora o voto obrigatório vai lá e, na verdade, acaba votando na abstenção ou anula o voto. Se somarmos as abstenções aos votos brancos e nulo nas eleições para governador, teremos um percentual que ultrapassa a 32%, com voto obrigatório. Nas eleições presidenciais, os números variam, com essa soma, de 25% a 40%. Quase metade da população, no fundo, não vota. Olha bem os dados. Nas eleições presidenciais, conforme a data, os números variam entre 25% a 40%. No primeiro turno, no segundo turno, a variação fica entre 25% e 28%. Precisamos convir, senhor presidente, que são números elevadíssimos. De no mínimo um quarto do total de eleitores acaba, embora obrigatório, não votando. Se, por um lado, eles não nos permitem afirmar com segurança que todos esses eleitores não votariam caso o voto fosse facultativo, podemos com alguma razão supor que se o voto não fosse obrigatório, eles talvez não comparecessem também às urnas. Há até mesmo quem diga que o voto já é facultativo no Brasil, uma vez que a multa pelo não comparecimento às urnas é pequena, mas não é bem assim. Há no caminho do eleitor que não quer ou não pode votar, o receio da sanção judicial, o trabalho de justificar a urgência e a multa, que pode chegar a um valor, hoje, de R$ 72,40. Esse valor pode ser pequeno para os mais abastados, mas bate fundo no bolso dos mais pobres, justamente os mais vulneráveis, à venda do voto ou o voto do cabresto. Penso que está na hora de acabarmos com a ilusão, que é uma ilusão, de que o voto obrigatório pode gerar cidadãos politicamente evoluídos. Essa é uma grande falácia. Não há outro caminho pelo qual isso possa ser buscado, a não ser a educação formal de qualidade e o exercício da cidadania. Todas as nações politicamente desenvolvidas possuem sistemas educacionais públicos universais de qualidade. A questão da legitimidade que o voto obrigatório conferiria às eleições é outra falácia. Uma massa de eleitores desinformados que vende seu voto porque é obrigado a votar, não quer ir lá. Mas alguém paga para ele, além de pagar, te leva de ônibus, caminhão, de carro. Claro que isso diminui a legitimidade do sistema de uma forma muito mais nefasta. Se você não votar, você vai pagar multa e você não votar, então ela ganha tanto. Isso sem contar com o fato de que não comparecer às urnas também é uma forma de se expressar. Então, compete aos partidos, aos políticos, ganhar a população para ir votar. Mas de votar em programa, em consciência, em ideias, né? A decisão de votar deve ser do eleitor. E tanto mais ele se engajará, quanto mais acirrada for a disputa, e quanto mais ele perceber que o resultado das eleições vão influenciar na sua vida, negativamente ou positivamente. O exemplo claro e recente disso foi a primeira eleição do presidente Obama, dos Estados Unidos, que recebeu votação expressiva de jovens e da população de baixa renda.
E lá o voto não é obrigatório. Especialmente dos negros, dos latinos, enfim, brancos e pobres, que perceberam nele uma opção de solução dos seus problemas e compareceram em massa às urnas. É tempo de mudar, sim, senhor presidente. Se precisamos de uma reforma política urgente, precisamos. Esse pode e deve ser um primeiro passo importantíssimo. Além, claro, eu defendo com muita convicção o financiamento público de campanha. Que aí é outro grande engano. Porque eu vejo alguém dizer, não, agora nós que vamos pagar a campanha dos políticos. Só que esse cidadão não sabe que um político que gasta 30 milhões, 40 milhões, ou 20 milhões, ou 10 milhões, ou 5 milhões, ou 2 milhões, ou 1 milhão para se eleger, alguém está doando isso. E principalmente as altas quantias, né? Vamos dar um exemplo de 20 milhões. Se alguém dá para um político 20 milhões para a campanha dele, claro que ele quer retorno. Ou alguém não acredita, com todo respeito, à inocência das crianças em Papai Noel? Ou alguém dá 20 milhões para um político achando que ele não vai dar de volta aqui no processo eleitoral? Não vai dar de volta o resultado do processo eleitoral na sua atuação no parlamento? Claro que ele fica comprometido. Ele já vendeu a alma para o diabo. Já vendeu a alma para o diabo. E chegar aqui ele vai cuidar para os interesses desse grupo econômico que o financiou. Por isso que o financiamento público de campanha, pessoal, primeiro, o volume em dinheiro que será usado será reduzido comparando hoje a praticamente, se hoje se gasta, digamos, em 10, correspondente a 10 o resultado a 8, nós vamos reduzir para 2, do correspondente a 10, se analisássemos como mudaria o quadro. Sim, senhor presidente. A democracia é regime que se aperfeiçoa a cada dia. Dar ao cidadão brasileiro a liberdade plena de escolha é fundamental. Deve ser dele, e somente dele, a decisão de o que fazer com o seu direito de escolha e de manifestação política. Voto facultativo já. Eu sou, inclusive, senhor presidente, confesso, aqui concluindo a minha fala, inclusive por candidaturas avulsa. O eleitor deve ter o direito. Não, os partidos que estão aí não me representam. Não quero votar em nenhum. Agora, Rubem Figueiredo resolveu ser candidato numa visão... Diz, olha, eu quero ir lá só para defender o social. Como exemplo. Deixa o camarada votar, é um direito dele. Eu não me lembro de um único candidato a presidente nos países democratas que se elegeu pelo voto de candidatura avulsa. Mas ele expôs o seu ponto, ele teve a oportunidade, seguindo, claro, certos requisitos, de expor o seu ponto de vista. E eu falo com toda tranquilidade, senhor Mozart, porque eu sou, inclusive, parlamentarista por convicção. Ou seja, adoro o parlamento e o parlamentarismo ele fortalece os partidos. Mas nem por isso, mesmo no sistema parlamentarista, ou presidencialista, eu deixaria de dar o direito do cidadão votar, claro, mediante certos requisitos na sua escolha. Senador Mozarildo, eu faço questão de receber a parte de Vossa Excelência sobre esse tema. E eu vou mais além, eu, por mim, senhor presidente, só para deixar um pouco expressando ao povo brasileiro a minha visão da reforma política, além de financiamento público, voto facultativo, candidaturas avulsa, eu também faria mandato de 5 anos e coincidindo para todos. 5 anos para todos. Presidente da República, deputado, senador, vereador e prefeito com coincidência. E aí não sou radical quanto a uma reeleição, mas uma reeleição no mesmo cargo. E deixo o povo decidir. Claro que isso é tema para um longo debate, estou apenas expressando algumas opiniões. Senador Paim, eu quero cumprimentá-lo e abordar parte do voto facultativo, apesar de que Vossa Excelência, inclusive, complementou. Eu também sou a favor do voto facultativo, desde que seja precedido, efetivamente, de um trabalho de educação, de mobilização, de conscientização do eleitor. Porque, senão, é mesmo que deixar uma criança à vontade de agir. Porque aquela criança não tem consciência exata dos riscos que corre e nem dos riscos que pode causar a outros. Então, eu acho que o grande trabalho, e eu estava falando agora com o senador Rubem Figueiredo, é que logo após a eleição, a gente forme um grupo de trabalho independente de lideranças partidárias, um grupo suprapartidário,
para de fato começar a trabalhar uma reforma político-eleitoral para valer. E não para fazer mini-reformas na véspera de eleições, que muitas vezes atendem só interesses circunstanciais. Então eu espero realmente que a gente, logo após a eleição, possamos trabalhar nisso, que, como disse Vossa Excelência, essa reforma, muita reforma precisa ser feita no Brasil, mas essa com certeza é a mãe de todas. Porque se nós não fizermos realmente um método republicano, isto é, que todo mundo tenha consciência de que ele a coisa é dele, a República, o nome diz, coisa pública. Então é preciso que a gente tenha essa consciência e possamos fazer com que o nosso povo, porque não houve nunca interesse, senador Paim, de mudar essa metodologia. E o risco, por exemplo, do voto facultativo, se ele for implantado sem esse cuidado preliminar, vai acontecer o seguinte: aquele candidato que compra voto, ele só vai pagar quando ele apresentar o atestado de que votou. Como é hoje. Pois é, imagina. Hoje é assim e de outras coisas mais. Mas vai eliminar as outras coisas, mas vai ficar essa. Porque, por exemplo, se for facultativo, vamos dizer, o milionário que o senhor falou aí, ou uma pessoa bem de vida, vai para a praia, vai para o sítio, vai viajar, e depois paga R$72 e está tudo resolvido. Então nós precisamos, de fato, discutir, ouvir, fazer audiências e fazer rapidamente, se não ainda neste ano, mas pelo menos começar neste ano, essa reforma político-eleitoral de fato. Muito bem, senador Mazzucato. No fundo, não há discordância entre nós. A nós, homens públicos, é dado até o direito, né? O direito e o dever de ousar. E a partir do momento que eu fui me debruçando sobre a questão do voto facultativo, fui cada vez mais me convencendo. Se nós temos somente entre as 2 dúzias de países no mundo todo que ainda usam o voto facultativo, nós meio que não acreditando na capacidade do povo de decidir. Eu não me somo àqueles que dizem que o povo brasileiro não sabe votar. Não me somo. O povo brasileiro votou depois da volta da democracia, votou no ex-presidente Collor, que hoje é senador, votou no ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, votou no ex-presidente Lula, votou na presidenta Dilma, que concorre agora à reeleição. Eu posso até não ter gostado do resultado, mas foi a vontade soberana do povo. E eu fico com aquela frase, a voz do povo é a voz de Deus. Olha a Copa do Mundo. Houve toda uma lógica de que o povo estava contra a Copa. O povo deu uma lição para todos, eu diria. Não estou aqui fazendo nenhuma de lado situação ou de oposição. O povo deu uma lição para todos. Não houve praticamente um incidente. Não houve um ato de preconceito, que era uma grande preocupação que poderia haver. Não houve. E o povo deu todo o apoio à seleção brasileira. Todo o apoio. As cidades ficaram em silêncio. No Brasil, eu acho que no mundo, mas no Brasil, as cidades pararam, não tinha jeito, pararam e todo mundo torcendo para a seleção brasileira. Mas o mesmo povo que assim o fez, soube também, com o resultado, ter uma visão crítica do resultado final. Ou seja, perdemos a Copa com 2 derrotas que até hoje machuca a gente só em lembrar, né? Então eu acho que o povo brasileiro tem consciência, sabe o que quer e, bom, todo mundo sabe, Vossa Excelência tem o seu candidato, que é o senador Aécio Neves, eu tenho a minha candidata, que é a presidenta Dilma, e eu vou respeitar plenamente a decisão que o povo tomar. E nem por isso, se não votar naqueles candidatos que eu defendo, seja para deputado, seja para senador, para governador e para presidente, nem por isso eu vou dizer que o povo não soube votar. Essa é a vontade soberana do povo. E eu sou daqueles que diz que, repito, a voz do povo tem que ser a voz de Deus. Essa casa mesmo, como é que ela vota grandes temas de interesse da população? Quando ela é pressionada. Quando ela é pressionada. Por isso a jornada de junho e de julho foi tão importante. Por isso votamos aqui a questão do ficha limpa, por exemplo. Claro que houve uma grande pressão popular.
ou não houve? Houve. A PEC de acabar com o trabalho escravo. Claro que houve uma grande pressão popular e está vendo agora para que não venham regulamentar o trabalho escravo e sim proibir. Essas grandes questões de interesse nacional, de fato, a pressão popular... E que bom que é assim. Que alguém me diga no mundo se existe um outro sistema melhor que a democracia. Não existe. Não existe. E a democracia pulsa. Ela mexe com a gente, ela emociona a gente, ela faz que a gente possa cantar um dia, bailar, dançar e no outro chorar pelo resultado final. Mas essa é a democracia. E que bom que a gente tem que aprender mesmo a sorrir, a cantar e a chorar também, seja de alegria ou até mesmo de tristeza. Por isso que eu estou, senhor presidente, cada vez mais acreditando que a reforma política é fundamental. Claro que para o cidadão lá, meu querido cidadão, lá da fábrica que eu trabalhava, lá no interior de Caxias, ou no interior de Canoas, ou de Porto Alegre, ele há de se perguntar às vezes, e aí vem a questão de politizar cada vez mais, de avançar na educação, mas o que eu tenho que ver com essa da reforma política? Eu quero saber da minha casa, eu quero saber da luz, quero saber da água, quero saber da educação, quero saber da saúde, quero saber da alimentação, quero saber da renda, quero saber se a taxa de juros diminuiu. Só que nós temos que dizer que tudo isso, quem responde é a política. E quem está no governo, desde o município à União, é que acaba dando a diretriz para que esses caminhos sejam abertos ou fechados para o interesse da população. Então, o debate da reforma política, para mim, ele tem que mostrar ao cidadão por que nós queremos financiamento público de campanha, para não permitir mais a compra do voto, que aqueles que vêm para cá daí acabam votando contra eles, e vinculado aos grandes interesses do povo brasileiro nas mais variadas áreas, como, por exemplo, a segurança. Olha, eu tive que fazer uma audiência esses dias para discutir a banalização da vida. Como foi o caso do Rio Grande do Sul, onde o médico, a esposa, também nível superior, a amiga nível superior, mataram o filho. Enterraram praticamente vivo o menino. Ou aquele caso de São Paulo, onde, por suspeita, uma caminhada, uma passeata, uma turma, matou uma senhora porque acharam parecida como alguém teria dito que teria sequestrado algumas crianças. Ou uma que fosse. Quando a lei do cão, ou da lei da força, ou o olho por olho está acima da razão. Merece uma reflexão de todos nós e o nosso papel